Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? A tiração de onda em cima da CLT é evidente que não é exatamente sobre a CLT, mas é interessante que ela assume essa forma, né? Assume concretamente essa forma de ser com a CLT. É claro que geralmente quando se tá tirando uma onda da CLT, tá dizendo que CLT é ruim, que trabalhar de CLT é ruim, o que se está falando é sobre empregos de salário mínimo, condições precárias, empregos que te colocam numa escala 6x1 muitas vezes, empregos que de fato te sugam um pouco da alma. E de fato existe alguma coisa de ruim nisso, né? De fato existe. Mas é interessante perceber que essa crítica que deveria ser aos empregos, ao posto de trabalho, que deveria ser a jornada de trabalho, que deveria ser a maneira como esse trabalho toma, ela acaba sendo sobre a CLT em si. Como se saindo da CLT fosse possível ter uma vida melhor. E até que pode ser, individualmente para um ou para outro, mas na média a pessoa que não tá na CLT, ela não vai conseguir ter uma vida melhor, não vai ter perspectiva. De fato, eu sinto medo de trabalhar com CLT, diz o Gogol, e ter o azar de ter um trabalho que sugue o pouco de alma que eu tenho. Olha, provavelmente vai sugar, a não ser que seja um trabalho ultra especializado, em que você não esteja nem num cargo tão alto nem tão baixo. Você tá ali no meio ali, sabe? Tá ali no meio, que geralmente vem depois de alguns anos de experiência, de carreira. Porque se você tá muito no alto, provavelmente a sua identidade passa a ser o trabalho. Se você tá muito embaixo, provavelmente você vai ser o cara que compra pão na padaria pra galera comer. E existe, como salienta o Thiago, né, o discurso de que o empresário vai ter menos custos e com isso vai contratar mais e oferecer melhores salários, que é uma bobeira, que é uma bobagem, é uma ideia absurda. Mas eu acho que o que domina o discurso sobre o CLT ser ruim é a possibilidade do empreendedorismo, ou seja, não é que o empresário vai contratar mais, que não seja CLT, né, por PJ, e vai pagar mais, oferecer melhores salários. É que eu sozinho vou abrir o meu negócio e em vez de ganhar 1.500, eu vou ganhar 2.000. E aí você vai ver na realidade, a pessoa de fato, ela parou de ter um ganho de 1.500 e ela passou a ter um ganho de 3.000. Mas nesse ganho de 3.000, você tem pelo menos 1.000 de custos, que não são contabilizados. E você tem também a variação dos ganhos ao longo de um ano. Então, no mês ganhou 3.000, e no outro mês ganhou 2, e o 1.000 de custos permanece. E no outro mês ganhou só 1.000, e o 1.000 de custos permanece. É claro que sempre que a gente fala sobre isso, aparece alguém pra dizer, né, saí da CLT, me dei bem e tal, e a gente vive num país de 200 milhões de pessoas. É óbvio que num país de 200 milhões de pessoas, você vai ter ali um punhado de histórias, né, de alguém que deu certo, mas eu acho também que é melhor olhar pra estatísticas, né, e as estatísticas sobre empregabilidade, emprego e renda no Brasil, elas dizem que pra você ter uma renda melhor, você provavelmente vai conseguir isso se for contratado CLT e se tiver ensino superior. Gente, eu tava pensando, desde quando a gente passou a odiar ter direitos garantidos? É impressionante o que fizeram com o CLT. Vocês não acham? É impressionante e é assustador que transformaram o CLT numa coisa ruim. E sabe por quê? Porque as empresas fizeram isso. E o Galo concorda. Basicamente, hoje, muitas pessoas dizem assim, eu odeio CLT. Eu odeio CLT, eu odeio... Não, gente, vocês odeiam o que as empresas fizeram com CLT. Ser CLT é bom, sempre foi uma luta das pessoas, né? Os trabalhadores lutaram para ter seus direitos garantidos. E aí, quando eles muitas vezes se veem como PJ, não pense que os teus direitos vão estar garantidos como PJ, criatura de Deus. Óbvio que não vai, né? O lance do PJ é justamente não existir esses direitos e não ter encargo para a empresa. E outra coisa, né, foi vendido esse papo, eu acho muito lindo esse papo, né, de que o PJ ele vai ganhar mais. Pra valer a pena o PJ, gente, deveria ser praticamente o dobro do salário do CLT. E aí as empresas dizem assim, não, a gente vai te repassar tudo que é... Ai, olha, em vez de ir pro governo, vai pra ti. Faz os cálculos, vê se vai mesmo. Você tá recebendo o equivalente a 13º, você tá recebendo o equivalente ao INSS que você pagaria e você vai ter que pagar uma previdência privada? Tá recebendo tudo isso? Ou é só papinho da empresa pra tu odiar a CLT? O papinho da empresa pra odiar a CLT. E sabe, o que é mais interessante disso é o seguinte, né?
É evidente, é óbvio que esse lance do ódio à CLT, é claro que é um ódio sobre condições de trabalho, mas o que eu acho interessante é como que ele assume uma forma no ódio à CLT, e não exatamente às condições de trabalho, e não exatamente aos empregadores, não exatamente ao empresariado. Eu tenho a impressão de que o discurso do empreendedorismo entra nisso como uma luva, e eu tenho a impressão que o discurso do empreendedorismo é um elemento fortíssimo para fazer com que a gente não olhe para o empresário como aquele que talvez devesse oferecer melhores condições de trabalho, a gente não olhe para os políticos como aqueles que talvez devessem conseguir gerar também boas condições para que a gente possa trabalhar de um jeito mais seguro, para que a gente tenha um salário mínimo decente, para que a economia brasileira consiga dar condição também para que o próprio empresário, o pequeno empresário principalmente, que é quem se ferra no fim das contas, né, consiga ter ali um dia a dia saudável economicamente. Todas essas coisas acabam ficando de lado e a CLT parece ser o grande problema. O que é algo bizarro, e assim, a gente tem que sonhar, a gente tem que ter fé, esperança, né? Que de repente o que sobra de direito trabalhista não seja definitivamente destruído. Porque talvez seja uma tendência. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman. Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, né, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar para o vídeo. Eu vou terminar com um vídeo do Zil Reis, tá bom? Que também vai falar sobre isso e eu acho interessante também. É um perfil muito bom, aliás, diga-se de passagem. Ô, gente, nem todo CLT é uma merda, não, viu? Não é todo mundo que trabalha em shopping, em supermercado, em fast food, não. Existem CLTs e CLTs. Eu acho que vocês confundem muito as coisas, vamos com calma. Eu vejo vários relatos aqui no TikTok e na internet de modo geral, colocando todos os CLTs numa caixinha que, tipo assim, peraí, meus amores, tem muito que é uma merda, que realmente, assim, é a última opção, é só porque você realmente precisa do emprego? Sim, mas tem vários outros que é maravilhoso, que tem vários benefícios, que realmente é muito bom você ser CLT, você ter um plano de saúde, você ter estabilidade, você ter direitos. Primeiro que é assim, né, gente, nem todo mundo serve pra ser empreendedor, tá? Nem todo mundo deveria sequer pensar nisso. Nem todo mundo deveria. As pessoas têm vida. Tem uma vida que tá para além de você. Ah, eu vou ter uma empresa aqui e tal. Não, e se eu por acaso quiser ter uma vida digna, mas quiser que o meu esforço fique localizado na prática de esportes? Eu quero trabalhar, tudo bem, eu aceito trabalhar, aceito entrar na dinâmica de trabalho, eu aceito ficar 8 horas por dia, de repente, sabe? Seria bom se fossem 6 horas por dia no máximo, mas tá bom, aceito, tudo bem. Mas eu quero ir pro trabalho, voltar pro trabalho, ter um salário digno pra ter uma vida digna, com algum conforto, e o meu tempo livre eu quero passar vendo futebol, eu quero passar jogando futebol, eu quero passar treinando passe longo, treinando carretilha, pra todo fim de semana, quando tiver o campeonato entre os amigos, eu poder performar melhor no campo. Ou então eu quero passar esse dia a dia lendo livro, eu quero estudar, eu quero pesquisar.
Ou então eu quero passar me aperfeiçoando na culinária, porque eu acho que é uma arte que é muito gostosa de se saber e é muito interessante de se compreender. Eu não quero empreender, não quero viver para empreender. Eu não quero pensar em como eu vou vender o produto do meu trabalho. Eu não quero pensar em como que a especialização na culinária vai me fazer ter uma mercadoria a ser vendida. Sabe, seria possível não ter essa parte? Esse é o ponto, né? Esse é o lance. Não é que nem todo mundo... Eu não tô querendo corrigir ele, o que ele tá falando tá perfeito. Só tô acrescentando esse algo a mais. Não é que nem todo mundo nasceu pra ser empreendedor. É que não deveria ser uma obrigação ser empreendedor. Não deveria ser uma trajetória meio que... Aquela trajetória que faz com que o sentido da vida fique melhor, né? A única trajetória possível. Uma trajetória imperativa. Esse é o ponto. Pessoas que são muito criativas, têm ideias ótimas, mas na hora de colocar no papel, na hora de virar um negócio, não funciona. O negócio não vira porque a pessoa não consegue. Ela é ótima em várias coisas, mas não é ótima empreendendo. Não é tão simples igual a gente vê as pessoas falando, sabe? Aí você vai comprar a mercadoria e você vai vender. Não, na prática é mais complicado. Eu vou parecer também um senhor de 50 anos falando isso, mas, gente, é a realidade. Empreender no Brasil é muito difícil. Tem taxa, tem juro, tem coisa que você fala... Gente, mas... não tem porquê eu ter que estar pagando isso, é um absurdo. E é um absurdo mesmo, e assim, então o buraco é muito mais embaixo. Outra coisa muito importante, gente, a maioria dos brasileiros não tem educação financeira para administrar o próprio dinheiro, sabe? Essa coisa de, um mês eu tô ganhando 5 mil, outro mês eu tô ganhando 6, outro mês eu tô ganhando 2. A maioria dos brasileiros não tem uma renda estável e confortável o bastante para que a administração dos recursos seja algo relevante, constante e para que faça sentido administrá-los. Minha filha, no dia a dia, vira uma bola de neve. Não é igual o CLT, que todo mês ali você sabe que o seu tá garantido e você vai fazendo as coisas conforme. Um mês eu ganhei 10 mil, no outro eu ganhei 8 mil, no outro eu ganhei 7 mil, no outro eu ganhei 15 mil. Aí tá fácil de administrar, certo? Convenhamos. Mas um mês você não ganha nada, no outro você ganha 1.000, no outro você ganha 500, no outro você ganha 3 mil. Fica difícil, porque tudo isso, no fim das contas, na somatória, vai servir para sua sobrevivência. O seu salário. E mesmo que você, assim, dê um deslize e acabe gastando um pouco mais, é mais fácil de resolver do que quando você tem um negócio ali e você tem salários para pagar, você tem um CNPJ para manter, uma empresa. É igual eu falei, o buraco é muito mais embaixo. E assim, gente, é claro que eu sei que tem questão de horário, né, da qualidade de vida e tudo mais. Porém, gente, se você não nasceu herdeiro, você tem que aceitar a realidade e ver ali o que é melhor pra você dentro da sua vida, do seu alcance. O emprego perfeito não existe. O emprego perfeito é nascer herdeiro. Você nasceu herdeiro? Quem me dera. Nossa, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Nascer herdeiro deve ser delicioso. Eu também não. Então, assim, a gente vai ter que usar as armas que a gente tem, sabe? Se você não tem grana pra colocar num negócio, se você não tá num nível da sua carreira, da sua profissão, que você consegue trabalhar 100% sozinho, com estabilidade, amiga, é o CLT, entendeu? E às vezes é o CLT que vai te garantir comprar um carro, comprar um apartamento, melhorar de vida. E assim, né, gente, às vezes a gente tem que ter um pouco de noção. Tipo assim, se já tá difícil pra quem tem faculdade, fala vários idiomas, sabe, tem um currículo excelente, imagina pra quem não tem nada disso e fica reclamando. Tipo assim, amiga, me ajuda a te ajudar, entendeu? Se tá difícil pra quem tem faculdade, imagina pra você que não tem. Você quer trabalhar no quê? É muito complicado mesmo daí. Não vai ter CLT bom desse jeito. Infelizmente, a realidade do Brasil o cara tá sendo sincero aqui, né? A gente poderia ficar numa condescendência ou num papo de vamos sofrer em conjunto, mas eu acho que o que ele tá falando é o papo reto, certo? Ele tá dando papo reto. Tem que fazer um curso técnico, tem que fazer uma faculdade, tem que ter um mínimo de especialização profissional pra conseguir sair da faixa do salário mínimo. complicado, é foda. E lembrem de uma coisa sempre, gente, nada é pra sempre. Sabe assim, agora você pode estar num CLT horrível. Daqui 2 anos, menina, você pode estar num ótimo, com vários benefícios, com um salário babilônico. Ou simplesmente daqui a uns anos você pode abrir o seu próprio negócio que você quer abrir hoje em dia, mas que não dá. Entendeu? Nada é pra sempre. Vocês ficam muito nessa de, não vou ser CLT, vou fazer outra coisa. Amiga, vai lá, entendeu? Assina seu contratinho CLT bonitinho, garante seus benefícios, aproveita enquanto dá e depois vai fazer o que você quer de fato, com estabilidade, tranquila, sabe assim? Enfim, gente, o resumo existem CLTs e CLTs, sabe? Nem tudo é assim igual a gente vê na internet. Assim, eu acho que provavelmente a maioria das pessoas vai viver a vida inteira sendo CLT e tá ótimo, não tem problema nenhum em relação a isso, né? Mas eu entendo a mensagem de esperança que ele dá no fim do vídeo.
E no fundo é isso, né? No fundo a gente tá no interior de diversas tensões que fazem a nossa vida ser pior, mas muitas vezes o que vem pra gente é que a responsabilidade está na CLT e ponto final. Talvez não, talvez esteja em todo o resto. Que a CLT, inclusive, ela nem protege tanto assim os trabalhadores, principalmente depois do Temer. Tá bom, minha gente? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.